Queria saber a opinião de vocês. Se vende um ídolo do tamanho do Bruno Henrique, ainda mais para um rival direto como o Galo? Eu faço essa pergunta porque o VSR, né, lá da TNT Esportes, bate muito nessa tecla de que ídolo não se vende, né? Ídolos grandes da história do clube têm que ser tratados com carinho. Ele falava isso quando o Gabigol estava para renovar o contrato, né? Estava nessa indecisão, que acabou por não renovar. Ele falou que isso é o correto, ele liberar o jogador se ele quiser sair, se ele pedir para sair ou se acabar o contrato e optar por uma não renovação, mas nunca vender um ídolo, né? Mas eu estou perguntando isso porque foi justamente nessa que o Flamengo deu um contrato absurdo para o Bruno Henrique, né? Se meteu nesse buraco ano passado, quando aceitou uma proposta de 3 anos de renovação de contrato para um jogador de 33 anos de idade, né? E com aumento salarial, né? Ele recebendo muito mais dinheiro, virou um dos salários mais altos do país. Isso tudo porque a Leila Pereira, do Palmeiras, muito espertamente, se meteu no meio da negociação e queria levar o Bruno Henrique. Eu acho que talvez nem quisesse, só queria tumultuar o ambiente, né? O que forçou a diretoria do Flamengo, seguindo essa lógica, e também por ser o Palmeiras, né, que é o maior rival do Flamengo na atualidade, né? Nenhum presidente ia querer arriscar dessa mancha no nome, né? De perder o Bruno Henrique, o Gabigol, um jogador grande do clube, para um grande rival, né? Então acabou que o Flamengo aceitou as condições do Bruno Henrique, né? Acho que muito por conta do contexto, porque o Everton Ribeiro também queria mais tempo de contrato e não aconteceu. E com o Bruno Henrique foi diferente, né? Acredito que por conta desse assédio do Palmeiras. E acabou que não se justificou, né? O Bruno Henrique não conseguiu render mais. Ele voltou muito bem da lesão, né? O que foi um grande trunfo para ele na negociação, né? Em 2023 ele voltou muito bem da lesão, mas logo depois acabou, meio sem explicação, né? O normal seria ele voltar jogando mal para tentar reencontrar a melhor forma física, mas ele voltou voando e depois acabou, né? Voltou para o banco, perdeu espaço no time e ganhando dos salários mais altos, né? E agora chega esse interesse do Galo, esse suposto interesse do Galo, querendo contratar um jogador que fez 34 anos, né? Temporada agora, acabou de fazer 34 anos. E o Bruno Henrique ainda tem um tempo de contrato com o Flamengo, né? Eu acredito que essa lógica do VSR poderia se aplicar aqui com o Bruno Henrique por ele já ser um jogador envelhecido. E isso entra na questão que eu falei lá no título do vídeo, que eu só venderia o Bruno Henrique se fosse de uma forma. Se a diretoria sentar e conversar com ele e perguntar aqui, ó. Olha, Bruno, você já tem 34 anos, você tem um contrato longo e bom com o Flamengo, recebendo bem, estando num clube que tem carinho por você, os torcedores têm carinho por você. Você quer se aposentar aqui? Seria essa a pergunta que eu faria para ele. Dando tratamento especial de ídolo que eu falei. Você gostaria de se aposentar aqui? Porque o contrato do Bruno Henrique termina com 36 anos, né? Ele é um jogador que já tem um problema histórico de lesões, né, no joelho, já quase ficou cego lá na época do Santos. Então, não, eu acredito que ele não vai jogar por muito mais tempo. E se a resposta dele fosse sim, eu quero me aposentar no Flamengo, não vou continuar jogando bola depois disso, eu não venderia, daria todo o tratamento que ele precisaria, né? Se a resposta dele fosse sim, não, presidente, eu quero me aposentar no Flamengo, então acabou a discussão. Não ia ter negociação nenhuma, você vai ficar no Flamengo até o término do contrato, vamos te dar uma despedida digna de ídolo. Pronto. Se a resposta dele for não, ou que não tem certeza, eu não vejo por que segurar o jogador, já que ele recebe um dos salários mais altos do time, como já falei, todo mundo sabe, é um jogador envelhecido, e que eu ainda acredito que ele é útil, né? Ele é um jogador útil, ele pode resolver jogos assim. Ele tem alguns resquícios ainda daquele auge do Bruno Henrique, então ele é um jogador útil, mas é reserva, não dá para contar com ele sempre assim. Ele tem sido muito irregular, joga partidas boas, outras muito ruins. E também, com o término do contrato dele, ele poderia sair de graça. Então o Flamengo continuaria pagando por um jogador que não rende o esperado e ainda poderia perdê-lo de graça no próximo ano, no final do ano que vem. Então tudo depende de valores. Se o Atlético chegar num valor legal para o Flamengo, acho que poderia sair negócio, já que o Flamengo lucraria com a venda e ainda abriria muito espaço na folha salarial, né? Junto com o Fabrício Bruno saindo, que também recebe um bom salário no Flamengo.
Ainda tem outro, o Flamengo precisa vender jogadores, porque o Flamengo gastou muito dinheiro ano passado. Parece que não, né? Falam que o Botafogo gastou 200 milhões, né? O Botafogo tá rico, agora gasta muito dinheiro. O Flamengo gastou praticamente a mesma coisa. O Flamengo gastou muito dinheiro no início do ano com o De La Cruz e o Léo Ortiz. E depois, no meio do ano, de novo, com tantas lesões, o Flamengo trouxe 4 jogadores. Então, e tudo caro, porque alguns vieram de graça, mas pagando alto salário. Mas, ó, caralho, foi a compra mais cara da história do clube. Então, o Flamengo precisa vender jogadores para reequilibrar as contas. O Fabrício Bruno parece que já está muito bem encaminhado para ir para o Cruzeiro. O Wesley fatalmente será vendido, mas só para o meio do ano, né? A diretoria foi que ele negociável. Então isso me leva a crer que se o Atlético fizer uma boa proposta para o Bruno Henrique, acho que a diretoria não faria tanta força para segurá-lo. A não ser que ele opte por se aposentar no Flamengo. Mas essa é só a minha opinião. Diz aí o que você acha.